Café aí? Cadê? Tem café aí? Oi, gente, tudo bem? Prazer ter vocês aqui. Bota aí qual é o estado, qual é o estado. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Essa é uma hora de beber café, né? Pedindo um cafezinho pro pessoal aqui, ó. Entendeu? Qual é o estado aí? Boa noite, boa noite, boa noite. Acre, o Rio do Acre aqui primeiro agora. Itapetinga, Bahia. Opa, minha terra. Rio de Janeiro. Flórida, Estados Unidos. O pessoal do ES Brasil fizeram a maior carreata que o mundo já viu de estrangeiros num país para o Brasil. Que lindo. Prazer, Lara. Nossos irmãos aí, pessoal do Maranhão, pessoal do Goiás, Rio Grande do Sul. Boa noite, boa noite, boa noite. Xande, Bahia. De Malta, esse aí é sobrinho, esse é suspeito. Tá na Parnaíba, terra de Mão Santa. Mão Santa, um abraço pra você e um beijo no seu coração, hein? Palmeira dos Índios, Samuel, meu primo. Um abraço do meu tio aí, pastor Manuel Nascimento, o homem que me deu oportunidade. Aos 17 anos me levou pra casa dele em Jaboatão, a pedido de Dadá, a irmã dele, essa aqui, ó. Minha mãe, ó. Olha. E me deu oportunidade. Um beijo aí, meu tio. São Mateus, Espírito Santo, minha terra. Redenção, Pará. Ceará. Nossa, prazer. Quando o pessoal dá uma entradinha aí, bater um papo com vocês, vou falar um pouco sobre esse momento, sobre o presidente Jair Bolsonaro, sobre essa tomada de decisão, falar um pouco com você, reavivar seu ânimo, né? E o meu também, né? Tá com vocês, BH, Minas Gerais. Obrigado. Nova Serrana, Minas Gerais. Boa noite, parceiro. Boa noite. Serra, Espírito Santo. Minha terra, povo querido, me deu 26 anos de mandatos ininterruptos. Tudo que eu fiz pelas crianças no Brasil, minha luta contra as drogas, narcotráfico, pedofilia, foi o povo do Espírito Santo querido. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Obrigado. Obrigado mesmo, Pernambuco. Estudei aí na rua do Padre Inglês, hein? E servi a aeronáutica lá no Guararapes, Abreu e Lima, Pernambuco, Acre também. Jade, não é isso mesmo? Ulisses Campos, esse é meu genro, me dá uma dor de cabeça só porque é gente boa demais. Serra, Espírito Santo, é o pai de Pitunga, viu, gente? Maranhão, Nova Canaã tá na área. Aê, os amigos de Jarbas aí, de Nova Canaã, do pastor Demir, o mais famoso de todos. Agora o café chegou. Pastor Demir teve o prazer de estar comigo hoje lá, orando pelo presidente Jair Bolsonaro. Gente, começar um papo com vocês aí, assim pra gente não ficar muito longo, né? Porque daqui a pouco, conforme o assunto que a gente fala, eu quero fazer um papo assim, mais ameno com vocês hoje. Ontem, dia 8, foi o After Day, né? O dia seguinte. Assim, a gente tinha um desenho, todo mundo tinha um desenho. E parece que todo mundo tinha tomado um balde d'água fria e tal. Nós viemos para a rua, nós estamos nas ruas, como patriotas. E nós fomos para a rua por nós mesmos, pelos nossos filhos, né? Me lembro de uma passagem bíblica que as pessoas estavam chorando por Jesus. Ele disse assim, olha, não choreis por mim. Era a lamentação da morte dele, mas chorai antes mesmo por vós mesmos e por vossos filhos. E eu ontem fiz um vídeo, diante de tudo isso, um áudio, né? Dizendo que o nosso país é um país democrático. Ela tem uma Constituição, ela não é o suprassumo, não é. Até porque a Constituição de 88, ela foi feita por os exilados que voltaram do exílio
que pegaram um país arrumado, por voltar do exílio, eles se candidataram a deputado federal. Até o Lula foi candidato a deputado federal, ganhou para deputado federal, não fez nada como deputado federal. Mas todos os direitos que bandidos têm, que está na Constituição, foram eles que criaram. Mas a Constituição de 88, ela separa os poderes. Você tem o poder executivo, você tem o poder legislativo, você tem o poder judiciário, você tem o Congresso Nacional. E aqui eu vou explicar coisas que vocês já sabem. O Congresso Nacional, ele legisla. A Câmara legisla. Tudo que a Câmara vota tem que ir para o Senado. Se um projeto começa na Câmara, ele passa nas comissões de mérito. Muitas vezes passa anos discutindo. Vai para a CCJ, que é a Comissão de Justiça. Se ela aprovar, vai para o plenário. Se o plenário aprovar, vai para o Senado. Vai para as mesmas comissões de mérito, depois CCJ, depois plenário. Se o Senado mexer em alguma coisa, volta para a Câmara. Se não mexer, votar como veio da Câmara, vai para a sanção do presidente. É todo um trâmite demorado. Mas quem faz a lei é o Senado e a Câmara. Se o projeto iniciar no Senado, tem todo esse trâmite e vai para a Câmara. Tem que fazer todo o trâmite na Câmara. E depois, votado na Câmara, se a Câmara mexer, volta para o Senado. Se não, vai para a sanção do presidente. Então vocês do Brasil todo entendam. A Constituição separou 3 poderes harmônicos entre si. Um poder, que é o legislativo, faz a lei. O poder judiciário, ele toma conta da Constituição. É o guardião, a palavra é guardião da Constituição. E o poder executivo é quem executa. É onde está o cofre, é onde entram os impostos. É onde fica a gestão, que hoje está com Jair Messias Bolsonaro. Eleito legalmente pelo povo numa democracia. E então, o poder judiciário tem o poder de prender, de julgar. O legislativo de fazer a lei. E qual é o poder que tem o executivo? Porque o executivo, ele não pode entrar na competência do Supremo. Por exemplo, Fachin disse que Lula não tem nenhum crime. Barroso, essa celebridade, esse imortal, inoxidável, além das estrelas, não posso nem usar algum adjetivo aqui das escolhas dele, né, porque vão tentar me enquadrar em crime de racismo por conta das escolhas, porque agora é assim, né? Mas esse inoxidável, que está se sentindo o Deus do Olimpo, né, que ele agora é o cara do TSE e diz que as urnas não são impenetráveis. São, Barroso. As urnas são penetráveis, sim, elas penetram. Tem quem que possa penetrar na urna, você pode acreditar. Tendo urna, tem quem penetra. Pode saber disso, Barroso. Acredite nisso, Barroso. Então, esse cara está se sentindo. Mas veja, mas uma decisão dele, uma decisão do Fux de autorizar a marcha da maconha, o máximo que Bolsonaro tem que fazer é ficar com raiva. Eu ficar com raiva. Mas eu, como senador, na condição de legislador ou deputado federal, eu não tenho como me meter numa decisão do Supremo. Marco Aurélio decidiu soltar André do Rep, o braço mais forte de Marcola, um narcotraficante de alta periculosidade. Soltou em nome da pandemia e prendeu os trabalhadores em casa. E proibiu que a polícia fizesse ações nos morros, Fachin. Mas a gente fica com ódio, indignado, mas não pode se meter na decisão monocrática de um ministro. Não pode. Eles sentenciam, eles julgam e agora também investigam. Jair Bolsonaro não pode fazer nada, nem eu, nem um senador. Mas eles podem mandar prender um senador. E eles inventaram uma moda de que o Senado ou a Câmara pode fazer com a lei que quiser, discutir quanto tempo quiser. Aprovou por maioria absoluta. E olha que a Câmara tem 513 e a representatividade do povo e a representação do Estado é o Senado. Eles vão lá e derrubam com a canetada, não valeu nada, tudo que foi feito. Preste atenção.
Então foi dado ao presidente da República, dentro da Constituição, os direitos, sabe, discricionários do presidente da República, que só ele pode fazer como presidente, e ninguém pode interferir. E se qualquer poder tentar interferir, criaram o artigo 142 para que o presidente possa acioná-lo, mesmo contra o Supremo Tribunal Federal, para manter o equilíbrio dos poderes. Desequilibrou tudo no Brasil. Porque no Brasil, eu não quero aqui, eu respeito a Suprema Corte. Eu estou falando de pessoas. E um só resolveu resolver as coisas com a caneta. O Barroso, você tem declarações do próprio TSE, quando a presidente era Rosa Weber, aliás, Rosa Weber, quando sabatinada no Senado, perguntada sobre o ativismo judicial, ela disse: é um absurdo, ministros, homens togados, não podem dar palpite, fazer política, fazer ativismo, no máximo julgar. Absurdo! Isso não pode. Se quiser fazer política, largue a toga e vá discutir a eleição. Não foi, Rosa Weber? Foi ou não foi? Foi ou não foi, Rosa Weber? Foi ou não foi? Se eu estiver mentindo, você faz um vídeo me desmentindo, que aí eu boto o vídeo seu falando. Me desmente, me desmente, me desmente. E aí o povo foi se indignando, o povo foi para a rua, mas nós nunca queimamos um patrimônio público, nós nunca colocamos fogo em nenhum marco histórico desse país, nós nunca pedimos o fim da polícia, nós nunca pedimos nada disso. Quando o povo fala com um cartazinho, tá lá no meio, milhares de pessoas, um cartazinho, fora STF, ofendeu a Suprema Corte. Não ofendeu, não. As pessoas estão indignadas com comportamentos, com o desequilíbrio que houve numa democracia. Tem que haver equilíbrio. E aí sei que muita gente ficou triste, porque esperava que o presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia 8, colocasse canhões na rua. A esquerda estava esperando, torcendo por isso. Eles esticaram a corda para ver Jair Bolsonaro fazer isso, para poder jorrar sangue, para o mundo olhar para nós, olhar ele como um frio assassino. Já estão chamando ele de genocida, e nem foi ele que inventou o vírus. Wuhan não é um bairro de Brasília, Wuhan não é um bairro do Espírito Santo, Wuhan não é uma cidade de Goiás, Wuhan não é a cidade do Maranhão, é lá na China, onde os governadores do consórcio do Nordeste são ligados ao Partido Chinês. Não só eles, são ligados à China, também o governador do meu estado, o de São Paulo, e aí vai. Eles esperavam que Jair Bolsonaro, eles queriam, esticavam a corda, e Jair Bolsonaro, eu também, como você, no primeiro momento, fiquei calado, e disse: meu Deus, eu vou me calar, não falo mais nada. E Deus me lembrou que quando o povo saiu do Egito, Moisés convenceu o povo de que estava ali para tirá-lo da escravidão, das garras de Faraó. Faraó não quis. Moisés jogou nas 4 linhas da Constituição, não arrastou o povo, falou: olha, vai acontecer isso, mas eu estou aqui, olha, eu vou esperar acontecer. E ele pagou para ver. Vieram as pestes sobre o Egito, até quando o filho dele morre, ele diz: Moisés, então vai. Moisés, nas 4 linhas da Constituição, sai com o povo. O povo saiu vibrante, cantando, gritando, né? Cantando as suas músicas, levando os seus carneiros, as cabras, aquilo que eles amealharam ali. Eu imagino até que eles saíram, se fosse fazendo a analogia, com as bandeiras verde e amarela lá, saindo do Egito, da escravidão. Vamos para a terra prometida, a terra que manda leite e mel, a Canaã que Deus prometeu para Moisés, que Moisés falou. O que aconteceu em seguida? Eles chegam no deserto e dá de cara com o mar. Deu de cara com o mar. E atrás vinha o exército de Faraó. Quando o povo viu o mar e não podia atravessar, eles olharam: e agora, Moisés? A notícia pior chegou. Faraó está vindo aí com seus cavaleiros e as suas lanças. E aí eles começaram a lançar impropérios contra Moisés. Você é desgraçado, desgraçado, miserável. Nos tirou da nossa terra. Pelo menos não tinha comida. Lá tinha cebola. Lá tinha alho. Você
mentiu. Agora vamos morrer no deserto. Vamos morrer nas lanças dos soldados de Faraó. Vamos morrer afogados, debaixo de um sol causticante. Nossos filhos, nossas crianças. Se tivesse rede social naquela época, Moisés estava morto. Quem venerou ele, quem beijou ele, quem fez selfie com ele, quem jurou amizade a ele, lealdade, acreditou na coragem, começou a xingar Moisés. Como aqueles que comeram o pão e foram curados por Jesus, e depois, incitados no meio da multidão, diz: crucifica. Tivesse rede social, Moisés estava morto. Ele não sabia o que fazer, Faraó estava atrás. Faraó estava atrás. E na frente tinha o mar. Eu penso que ele só fechou o olho. Gente, eu garanto a vocês que foi isso que eu imaginei numa madrugada. Como é que estava a cabeça do presidente Jair Bolsonaro? Depois do dia 7 eu não falei mais com ele. Não falei nada. Não troquei uma palavra. Como é que está a cabeça desse cara? Ainda mandei uma mensagem para ele que não foi respondida. Tenha paz, tenha paz. Deus está no controle. Tudo muito está difícil, mas é difícil. E aí comecei a ler impropérios de gente que morria de amores pelo verde e amarelo. Deus, pátria e família, Deus, pátria e família, Deus, pátria e família. Mas, meu Deus, será que Deus, pátria e família seria canhões na rua? Fiquei pensando, meu Deus. E Deus falou comigo. Moisés se calou. E de repente Deus fala com Moisés. E Moisés olha para o povo e diz: olha, a mensagem de Deus é essa: aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos. Porque hoje, ainda, o Senhor teu Deus fará maravilhas no meio de vós. Você está ansioso? Você está inquieto? Aquietai-vos. Confia em Deus. Ele está olhando, ele está vendo, ele está sabendo. Deus não levantou Jair Bolsonaro do nada. Quando eles pregaram para o mundo que era só um truculento, um doido, e esperaram canhões na rua para poder mandar as imagens para o mundo? Não. Já tinham imagens mentirosas no mundo. Eles não entenderam nada, ficaram caladinhos, porque as narrativas estavam prontas. O genocida botou na rua os canhões para matar o povo. Não. Jair Bolsonaro tomou outro caminho. Resolveu saltar do penhasco sem paraquedas. Resolveu jogar toda a sua reputação, toda a sua popularidade. Pulou. Fechou os olhos e pulou. Porque falou tanto em liberdade, na nossa liberdade, liberdade, liberdade. A prisão de Roberto Jefferson está correta. Crime de opinião. Daniel Silveira, amparado na Constituição de 88, artigo 53. Zé Trovão, Oswaldo Eustáquio, Sara, os jornalistas, Terça Livre, Alan dos Santos. Tomar o canal, um instrumento de trabalho de Bárbara, do Te Atualizei. O meu canal mesmo é bloqueado no YouTube. Quando tem muita... Eles deixam chegar a 5 mil, 10 mil, travado. Não posso falar nada. Não posso falar em vírus, não posso falar em China, não posso falar em Wuhan, não posso falar em vacina, não posso falar. Aliás, esse esquema todo pronto, né? Que eu ia morrer metade do mundo para vender vacina, para quebrar os comércios, quebrar as indústrias. O Brasil experimentou isso de perto. E esse cidadão aí, chamado de louco, cria o auxílio emergencial. E parte desse dinheiro, eu acredito, veio do dinheiro que ele deixou de mandar para as grandes redes de televisão. Dinheiro da Lei Rouanet que deixaram de mamar. Por isso ele não. Agora estão chamando ele de frouxo? Não. Eu acho que ele foi mais corajoso tomando essa decisão. Jogando fora a popularidade do que botar canhão na rua. Se ele tivesse colocado canhão na rua, quem sabe muitos, que agora estão chamando ele de frouxo, estariam escondidos. Mas ele tomou o caminho do apaziguamento. Ele continua sem sair das 4 linhas da Constituição. Eu não vou dizer que Jair Bolsonaro se tornou um exemplo para que o presidente do Senado copie, que é presidente de um poder, o Pacheco. Mas precisa ter pelo menos a mesma coragem.
Que o Lira copie, Jair Bolsonaro não é exemplo de nada. Que o Fux copie, Jair Bolsonaro é um exemplo. Não vou dizer que Jair Bolsonaro é exemplo, porque não é. Jair Bolsonaro não é exemplo por uma coisa, pelo que minha mãe dizia: os maus servem de exemplo, os bons servem para ser copiados. E existem homens dos quais o mundo não era digno. E Jair Bolsonaro é um homem público de uma trajetória. Por isso Barroso, o inoxidável, o atacou tanto ontem, sem moral, para fazer. Um homem que acredita em ciência, mas o médico dele é João do Diabo, João de Abadiânia, desgraçado, estuprador. É o médico de Barroso. E dizer que voto impresso e auditável é um ataque à democracia. Tá brincando com a nossa inteligência? Tá brincando com a nossa inteligência, pô? Uma urna existe, ninguém quer abolir urna. Nós só queremos agregar na urna tecnologia para que o voto impresso fique lá mesmo. Se precisar auditar, vamos auditar. E o próprio TSE reconhece. Chamou a Polícia Federal para fazer a investigação. O hacker ficou 8 meses dentro do chamado computador-mãe, do núcleo, da nave núcleo. E o indivíduo que tomava conta desse núcleo, desse computador, hoje é o assessor de Barroso no Supremo. Nós temos que nos indignar. Zé Trovão tem uma filha de 2 meses de idade. Está sem ver. Perdeu a perspectiva de vida. Oswaldo, a 4ª prisão. Nós pagamos 100 mil da multa arbitrada pelo Daniel Silveira. Nenhum é terrorista. O Talibã não mora aqui, pô. São brasileiros ansiosos por justiça. Justiça e liberdade. Liberdade, não queremos nada. Ninguém quer atacar a Suprema Corte de um país que tem 3 poderes. Mas pode atacar o poder executivo. Celso de Mello pode chamar Jair Bolsonaro de nazista. Dos brasileiros que amam a bandeira de nazista. E não há nenhum tipo de manifestação. Zé Disseu desafia Fux, não há manifestação de vocês. Rosa Weber chama para si a discussão do aborto, quando isso é matéria do Legislativo. É hora do Lira requerer a matéria, Pacheco requerer a matéria. E só quem pode convocar um ministro de Tribunal Superior para explicar suas decisões no Supremo é o Senado da República. É o único que pode, a Câmara não pode. Ninguém pode monocraticamente a nossa Suprema Corte. E eu espero que a partir desse voo livre num penhasco que Jair Bolsonaro deu para equilibrar os poderes no Brasil, entenda de uma vez, você que estava em dúvida, arrependido porque foi a Brasília, porque foi a São Paulo, a soltura de Oswaldo Eustáquio aconteceu porque você foi para a rua. Se Zé Trovão vai ser solto, foi porque você foi para a rua. Nós fomos para a rua. Não foi em vão, não será em vão. Queira Deus que a partir de agora aconteça o equilíbrio. O equilíbrio das forças. O equilíbrio dos poderes. E qual o problema de ter chamado Temer? Qual o problema? Temer foi presidente da República e ouso dizer que se não fossem os problemas pessoais do Temer, os problemas pessoais dele, o exercício dele de 2 anos, que fez a reforma trabalhista e a reforma da Previdência começou com ele, teria sido o melhor presidente. Muito do que mandato de Fernando Henrique, ateu, que fez um decreto abolindo escola técnica. Você sabia que foi ele que fez um decreto abolindo escola técnica? Ateu. Que foi o problema? Quando eu fui presidente da CPI do narcotráfico, eu recebi todo o apoio, foi do Temer. Era presidente da Câmara. Me deu todo o apoio para que o Brasil pudesse
ver aquela grande investigação do narcotráfico. Qual o problema? Ele teve os problemas pessoais dele. O Lula nunca convidou o Temer. O Temer era vice de Dilma. E ele convidou o Temer por causa de quê? Por causa da força do PMDB. E o PMDB depois virou golpista e agora estão tudo amigos de novo. Então essa mídia de esquerda, esses esquerdistas, o Temer, foi ele que indicou Alexandre de Moraes. Quem é mais próximo de Alexandre para conversar com Alexandre? Quem podia ter engrossado o pescoço, não querer conversar, não querer o equilíbrio, vamos por tudo ou nada, vou detonar, era Bolsonaro. Deu um voo livre, saltou o penhasco, mesmo sabendo que a popularidade dele. Mas eu quero que você entenda, eu estou aqui para dizer isso. Nós estamos entre o mar e o exército de Faraó. Nós estamos entre o mar e um exército de 11 nas nossas costas. Eu e você temos que clamar para Deus abrir o mar e o mar vai abrir. Creia, o mar vai abrir. O mar vai abrir. Nós vamos atravessar e vamos sair do outro lado a pés enxutos. A história dirá. O tempo é senhor da razão. Minha mãe dizia, meu filho, não queira entender Deus imediatamente. Os caminhos do Senhor não são os nossos. Deus está comandando essa nação. Ele tem o controle dessa nação em suas mãos. Nós estamos nas mãos dele. E Deus, quando quer abençoar um homem, ele usa até Satanás. O cara diz que Satanás é o adversário de Deus. Deus não tem adversário. Satanás não tem altura para ser adversário de Deus. Ele está debaixo dos pés de Deus. Ele pediu a Deus para tocar em Jó. Falou, você fala que Jó é gente boa, que é fiel. Você fala isso? Jó vive falando bem de você porque ele é rico. Deixa eu tocar nele. Deus falou, só não toca na alma dele. Mas no resto pode fazer. Jó perdeu tudo, ficou doente. Ferida. Os amigos vinham e diziam assim, rapaz, cadê esse Deus? Cadê esse Deus? Cadê esse Deus? Cadê esse Deus? Os amigos foram embora. Cadê esse Deus? Eu sei que tem muita gente falando isso ainda. Cadê esse Deus? Cadê Deus, pátria, família? Deus acima de todos. Cadê? Jó dizia, eu sei que o meu Redentor vive. É isso que eu continuo dizendo. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu disse isso hoje à tarde ao presidente. O seu Redentor vive. A mulher de Jó disse, abandona teu Deus e morre. Ele disse, não, eu sei que o meu Redentor vive. E aí você imagina, passa na tua cabeça, que está vendo essa live, tomando café, lanchando, com seus filhos deitados no seu colo, você no sofá, você jantando, está no restaurante. Mas imagine, pedir isso para Zé Trovão, pedir isso para Roberto Jefferson, trancafiado, doente, por causa de quê? Que terrorista que ele é, de onde veio? Como inventaram isso para ele? E pedir a Roberto Jefferson, pedir para Oswaldo, pedir para Trovão, pedir para todo mundo que está aí injustiçado, jornalistas, dizer, confia, teu Redentor vive. Teu Redentor vive. Confia, Brasil. Confia. O mar vai se abrir. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Deus não mente. Quando Jair Bolsonaro, presidente desse Brasil, o último da fila, Deus foi tirar o último da fila. Levantou a boca em praça pública e glorificou a Deus e disse, Deus acima de todos. O inferno se levantou. Lê do engano, ilusão de quem pensou que o inferno não ia se levantar. Nós gostamos de falar sobre a terra prometida, nós que amamos Israel. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E os governos comunistas do Brasil, que assaltaram e destruíram essa nação, e que eles tentam botar na conta de apenas 2 anos e 6 meses de governo de Jair Bolsonaro. Roubaram, destruíram a nação em 30 anos, assaltaram, fizeram familiares ricos,
bilionários. E Fachin diz que não, Lula nunca fez nada. É só simplesmente um inocente. Veja como a esquerda é cínica. Veja como é cínica. O que Jair Bolsonaro aguenta, não fora Deus, não aguentaria. Uma facada, 6 cirurgias. Um homem que sente dores todos os dias. Quando lhe faltam as palavras, ao vê-lo discursar, ele fala, eu creio em Deus. E vocês viram que tem adversário no mundo espiritual. Vocês viram o vídeo que rolou e está rolando por aí, né? O Lula, filho do Zé Pilintra. Olha que eu conheço bem essas coisas. E você está esbravejando? Seu Redentor vive. Não foi isso que você falou quando pregou, quando foi na escola dominical. Não é isso que você canta. Não é isso que você prega. Estou me dirigindo a alguns líderes que mandaram mensagem para mim dizendo que decepção, que decepção. Imagine, hein? Se você estivesse junto com Moisés, aquele dia lá em frente ao mar, você apedrejava Moisés, né? Eu não estou decepcionado, não. Senti um momento de dor, de tristeza, como todos os brasileiros, de ver esses caminhoneiros. Eu tenho um cunhado, caminhoneiro, criou 4 filhos no volante do caminhão. E sei o que ele sofre, que passa. Saiu da sua terra. Pessoas compraram passagem de avião sem ter, tomaram emprestado, alugaram ônibus que vieram cheios, cantando e cantando. Pelo amor de Deus, continua cantando. Continua cantando. A liberdade desse Brasil, o equilíbrio das forças, eles precisam vir, porque eles sabem que as ruas têm força. As imagens não mentem. Não fique preocupado, porque eles disseram que só tinha 120 mil pessoas na Paulista, tinha 4 milhões. As imagens não mentem. As imagens não mentem. E aqui os cristãos de confissão católica, espírita, os monoteístas que creem em Deus, estão esperando o seu Cristo, é o caso dos judeus monoteístas, muçulmanos monoteístas, mas que criam suas famílias nos moldes de Deus, família tradicional. Eu quero agradecer a todos e dizer a você, não abra mão do Brasil. Vamos levantar isso. Hashtag eu não abro mão do Brasil. Faça isso, por favor. Ao sair dessa live, hashtag eu não abro mão do Brasil. E vamos continuar apoiando o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Satanás não levanta autoridade. Quem levanta autoridade é Deus. Se a autoridade que Deus levantou vira as costas para Deus, como Saul fez, e tantos outros que Deus deu a oportunidade, mesmo sabendo que eles eram ateus, Deus lhes deu a oportunidade, mesmo sabendo que eles eram pessoas de armadilha, como é o PT, que fizeram uma armadilha para nós brasileiros. Duda Mendonça criou um discurso para o Lula, Lulinha, paz e amor, mandou parar de rosnar. Para de rosnar. Fica bonzinho. E diz que você quer combater a miséria e a corrupção. Quem não quer isso, hein? Combater a miséria e a corrupção. E nós, brasileiros, fomos enganados, fomos levados, somos credos, somos cristãos. Eu falo por mim. Eu me encantei com aquele discurso, combater a miséria, porque pobreza não é demérito. O pobre tem sempre o que comer. Se não tem um edredom, mas tem um cobertorzinho para os filhos. Eu sou filho de uma mulher que ganhava meu salário mínimo por mês. Era faxineira de um prédio escolar, meu pai relojoeiro. No interior da Bahia, um beijo para meu povo de Tapetinga, Macarani, minha terra natal. Mas miséria é demérito. Nós vamos acabar com a miséria e a corrupção. Tudo mentira. Mas nós, crédulo, acreditamos. Mas nós fomos depurando. Agora é água e óleo. Eles estão preparados todos para estarem juntos. Isso que é contra Bolsonaro. É contra o Brasil. Porque Bolsonaro fez o que contra o Brasil? Me mostra 2 ações antidemocráticas, antirrepublicanas de Bolsonaro. Me mostra uma covardia que Bolsonaro tenha feito com o povo brasileiro. Me mostre uma covardia que ele tenha feito fora da Constituição. Não existe, não tem. O Supremo Tribunal Federal tirou poderes discricionários dele. Deu para os governadores, deu para os prefeitos. Ele virou a rainha da Inglaterra. E a rainha da Inglaterra não faz nada. Jair Bolsonaro só fez mandar dinheiro no meu estado. Mandou 17 bilhões, não sei para o estado de vocês, na pandemia. E ainda o dinheiro que deixou de mandar para Lei Rouanet, para os grandes conglomerados de comunicação, que não são mais donos da informação, esse dinheiro ele pôde pagar o auxílio emergencial. E coisa boa,
é essa, que o Bolsa Família vai sair das prefeituras e vai para a Caixa Econômica. Você não vai estar mais preso devendo favor para vereador, para prefeito, com medo de governador. Não, você não vai dever nada para ninguém. Que bom que os puxadinhos das universidades, tem um campus avançado, não sei o que, tudo treta que Lula criou. São 62 universidades, 49 extensões. As extensões vão virar universidades. Quem estuda numa extensão de uma universidade federal parece que é um curso secundário que você está fazendo, mas vai virar na sua cidade. A lambança que eles fizeram no São Francisco, Jair Bolsonaro acabou a obra do São Francisco, transposição do São Francisco em plena pandemia. Eu preciso falar do conjunto da obra para que vocês não se esqueçam, não se decepcionem. Jair Bolsonaro deu um salto no penhasco, saltou do penhasco, não se preocupou com a sua popularidade, não se preocupou com nada, com eleição, com nada. Ele se preocupou em manter o equilíbrio, ele se preocupou em não ter derramamento de sangue, ele se preocupou em não fazer o jogo da esquerda do mundo, porque roubaram os Estados Unidos, derrubaram o Trump, derrubaram Benjamin Netanyahu em Israel. Só tem o Brasil para derrubar agora, o último bastião, e não vai derrubar em nome de Jesus, porque nós seguramos em oração e Deus está conosco. Em nenhum momento a América esqueceu de Deus. Billy Graham, antes de morrer, disse: a América esqueceu de Deus. O Brasil não pode esquecer de Deus. Os líderes religiosos desse país, pastores, padres, sejam de qualquer confissão, bispos, apóstolos, precisam estar juntos, ligados pela vida, pelos princípios. Esqueça picuinhas doutrinárias, cada qual dará conta de si diante de Deus. Enquanto vida tivermos, precisamos convergir em favor da vida. A luta contra a pedofilia. Criança nasceu para ser amada, não para ser abusada. A luta contra o aborto. Que nós sejamos, Brasil, um país que adota, não um país que aborta. Que tenhamos leis onde a criança tenha facilidade para ser adotada. Aqui a lei da fila, nós temos mais casal querendo abortar criança, querendo adotar criança do que criança para ser adotada. Porque elas não são todas adotadas. Porque existe toda uma burocracia que precisa acabar. E Jair Bolsonaro acredita nessas pautas. A sua pauta é a dele. Quanto à ideologia de gênero, quanto ao aborto, escola sem partido. Um país onde o cidadão possa se defender. Onde o vagabundo sabe que dentro da sua casa tem um cadeado. Você é bicicleta com cadeado. Que ele não vai quebrar a porta da sua casa porque ele sabe que tem um cadeado lá dentro. E eles desarmaram o povo. Aquilo foi um engodo. O Estatuto do Desarmamento. E nós, senadores, entramos nessa conversa fiada. Mas a minha ficha caiu logo em seguida. Um país de tanto assalto, bandido armado e cidadão desarmado. A sua esposa sai da universidade tarde, vem do ensaio na igreja, vai para a missa, volta, para no sinal, o vagabundo bate no vidro, perdeu o vagabunda, leva o carro, estupra a sua mulher. Mas se ele soubesse, ele só faz isso porque ela é uma bicicleta sem cadeado. Você é bicicleta sem cadeado, é assaltado na sua porta. É assaltado na porta da sua empresa, na porta da sua garagem, porque ele sabe que você é uma bicicleta que não tem cadeado, ele monta e leva. Mas se ele souber que você tem um cadeado na cintura, ele não vai fazer isso. Então nós precisamos dar força a esse presidente. Ele não é perfeito, ele é cheio de defeito, igual a mim e a você. Mas é o presidente que Deus escolheu e que é a favor da vida, a favor dos valores, Deus, pátria e família. Vamos continuar lutando. Um beijo no coração de vocês. Eu sou pai adotivo. As pessoas que adotaram são aquelas que descobriram que o coração tem útero. Um beijo para minha filha Jasline, linda, linda, linda. Um beijo para minhas netas, para minhas filhas. Um beijo para minha família. Um beijo para sua família. Um beijo para você, para seu estado. Vou me despedir aqui. Um beijo no coração, desejando que Jesus abençoe. Presidente Jair Bolsonaro, Deus é contigo. Repita sempre isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei dos seus momentos difíceis, seus momentos endormidos, os ataques nefastos, mas fique tranquilo, que quem está atacando são os mesmos que já atacavam. Quem está batendo são os que já batiam. E tudo que eles estão fazendo não tem nada novo. Tudo é velho. Tudo é velho. É uma tentativa de reconstruir as narrativas velhas. As narrativas velhas. Tenha paz. Siga a sua jornada. Um guerreiro, um lutador, que vai à guerra,
destemidamente, sabe que vai também se ferir. Mas ser ferido por uma causa vale a pena. A causa da vida, dos valores das crianças, das mulheres, a defesa das mulheres, acabarmos com a alienação parental. Presidente Jair Bolsonaro, Pacheco, senador Girão, Marco Rogério, senador Sóstenes, Zé Medeiros, foi meu colega senador, grande senador, deputado Marco Feliciano, Otônio de Paula, que também é vítima disso tudo, Zambelli. É hora de acabar com a alienação parental. A alienação parental foi criada por um pedófilo que virou lei no mundo. Van Garden, pedófilo. O mundo depois descobriu que ele era pedófilo e criou a lei para proteger o pedófilo que abusa do próprio filho e depois acusa a mãe de ser louca. Até o México, que é um país esquerdista, acabou com isso. Só tem no Brasil. Vamos acabar com a alienação parental. Vamos incentivar a adoção nesse país por homem e mulher. 2 machos não podem adotar criança. Criança precisa ter referência paterna e referência materna. Porque os primeiros 1000 dias de uma criança determinam o seu futuro, a formação do seu caráter. Jair Bolsonaro é a favor dessas pautas. Agora, se eu encontrar nos inimigos de Bolsonaro, faça uma lista dos inimigos de Bolsonaro, por favor. Se você está decepcionado, faça uma lista dos inimigos de Bolsonaro. Se você encontrar nos inimigos de Bolsonaro algum que seja mais patriota que ele, que seja cristão, pelo menos igual a ele, que não seja ladrão, que seja honesto igual a ele, então abandona Jair Bolsonaro e o Brasil e vai ficar com esse indivíduo que você descobriu. Mas eu duvido que você vai encontrar nos inimigos de Jair Bolsonaro. E aí quando você baixa a cabeça e diz que está decepcionado, você está dando gás para os inimigos do Brasil, os inimigos de Bolsonaro. Beijo no coração, Deus abençoe. Um abraço para Ernesto aí, um abraço para Lelela, um abraço para Pedro, um abraço para Tom Gago, um abraço para Marco Flor, um abraço para Lomba, um abraço para Délio, um abraço para Eli Fernandes, um abraço para Josias, para Figueiredo. É assim, desse jeito mesmo, tá bom? Essa é minha turma, é um grupo que estudou junto há mais de 40 anos atrás, em internato, e a gente vive assim, dessa maneira, com esse carinho, com esse respeito, o tempo inteiro, um com o outro. Ixi, já estava me esquecendo de mosquito. Meu abraço, meu beijo no seu coração, viu? E de todos aí que estão ligados na gente agora, todos são de Deus. Obrigado, Renê Terra Nova, Silas Malafaia. Meu abraço, meu irmão. Você é o Amós desse tempo. O Amós desse tempo. Veja, Deus está precisando de mais Amoses. Nem sei se essa palavra está correta. Se não está, eu inventei agora. Mas Deus está precisando de mais. Rogai ao Senhor da Seara para que levante obreiros. Rogai ao Senhor da Seara para que levante guerreiros para guerrear pelo... Você não é exemplo. Os maus servem de exemplo, os bons servem para ser copiados. Você serve para ser copiado. Atirador de elite. Soldado destemido que você é. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Sérgio Reis. Que mal o Sérgio Reis fez. 81 anos de idade. Está na cama. Toma insulina todo dia, diabético. Mas que bradou contra a injustiça. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos mesmo. Obrigado a todos mesmo. Eu sei que tem muitos decepcionados. Jackson, beijão, um abraço para você. Esse cara fez a maior motociata de São Paulo. Eu reconheço você, a sua luta, guerreiro. Mas não baixa a guarda. O que você fez pelo Brasil. Nós fazemos pelo Brasil. Obrigado, Agenor Duque. Tem sido um guerreiro aí. Grande beijo, Estevão, Sônia, Rodovalho. Beijo grande no coração, Abner Ferreira. Meu abraço a você, meu beijo a você. Meu amigo Gidalti, meu amigo Jabes. JB Carvalho. Meu abraço, meu beijo, pastor Márcio Valadão. André. Toda essa gente que toma posição. Zezé de Camargo. Sabia que na hora H você não ia pular fora. Sabia? César Menotti, Fabiano. Esses guerreiros que não se preocupam com o que vão falar. Não dependem desses grandes meios de comunicação que se acham, né? Que se acham, mas estão preocupados com o Brasil. Muito obrigado mesmo a vocês. Jean Giovanni, obrigado. Obrigado, Gil. Obrigado, Netinho. Netinho de Paula, não. Netinho, tá lá escrito conservador, nosso Netinho. Ô, Mila, né? Meu Jesus te ama e quer te salvar.
ô Mila. Meu beijo, Netinho. Reginaldo, nosso grande comandante da Força Nacional, um beijo a você, no seu coração. Carla, Bia, Jordi, Felipe, os guerreiros. A história dirá, a recompensa virá. Todos os deputados estaduais, vereadores, conservadores de todo o Brasil, do meu estado, esses vereadores guerreiros, de Vila Velha, Cachoeiro, de Vitória, eu não vou citar nome para deixar gente para trás, mas os conservadores da minha pátria, que lotaram a Praça do Papa, em nome da liberdade, em nome da vida, os pastores que foram para lá, o apóstolo Paulo foi para lá. Agradeço demais a todos aqueles que se deslocaram, e a gente, não vou mais citar nome para não cometer injustiças, porque foram muitos que foram. Aquele grupo de pastores que foi o aeroporto orar por Jair Bolsonaro, pelo presidente, quando ele esteve na nossa terra, aí no Espírito Santo, se deslocaram do interior e vieram. Esses pastores que corajosamente postam, o meu estado está cheio de pastores assim, diferenciados. Os conselhos de pastores da Serra, de Vitória, de Vila Velha, de Viana, sabe? Tem muita gente destemida fazendo isso. E dia 12 eles vão se juntar, vão fazer uma feijoada, comandados pelo partido chamado Solidariedade, que é um antigo partido comunista, que depois se tornou PPS, para maquiar, e depois virou Solidariedade. Esse está convocando todos, PSDB, PMDB, PCdoB, PT, PCO, PSOL, Rede é engraçado, porque a Bíblia diz, cuidado para que ninguém vos venha enredar com vãs filosofias e falsas doutrinas. É Bíblia isso. Sabe o que é enredar? É apanhar na rede, com vãs filosofias e falsas doutrinas. É o partido da irmã Marina, é o partido de Randolph. Todos estarão juntos contra Jair Bolsonaro, contra o Brasil, contra Jair Bolsonaro, que, segundo eles, é o genocida, que criou o vírus, né? Todo mundo morre no mundo, é culpa de Jair Bolsonaro. Que queriam que Jair Bolsonaro comprasse vacina sem nem existir vacina ainda. É tanta coisa para falar, né, gente? E o cara que anda com a Bíblia na mão, está filiado num partido desse, apoia a gente desses partidos, vai aqui a minha tristeza e a minha decepção. Você fica com a Bíblia, você fica com o comunismo. Quando a gente não sabia, era cego, tinha escama nos olhos, como Paulo, caiu as escamas dos olhos. A gente era cego, mas agora depurou. É água e óleo. Ou você é conservador cristão, ou você é socialista comunista, e acabou. E não tem como misturar, né, gente? Presidente Bolsonaro, conte comigo, eu não vou abandonar o Brasil. E também não vou abandonar você. Beijo no coração. Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus. Olha, eu estava tão empolgado que nem consegui. O café esfriou. Vou arrumar um outro café aí pra mim, viu? O pessoal que tá querendo fazer outro café pra mim. Beijo. Beijo, meu pessoal de Macaraninha. Minhas tias. Tia, beijo. Meus primos. Beijo pra vocês. Meus tios do Maranhão. Meus primos aí no Maranhão também. Viu? Eu queria dizer uma coisa no Maranhão. O Maranhão, como o governador é comunista, o Flávio Dino, do PCdoB. Quando o Flávio Dino era deputado federal, e depois não era mais deputado federal, ele tinha um cargo no governo de Dilma, acho que não sei se era no turismo, não sei onde era, não sei se era em Embratur, e o filho dele morreu aqui, um garotinho, por descaso médico, lembra disso? Demorou de atender o menino, e esse menino era tudo para ele. O menino era flamenguista, ele é flamenguista. Eu não conhecia o Flávio Dino, passei a conhecer o Flávio Dino, e como senador da República, sabe o que fiz? Eu comprei a briga dele. E fui para o Senado e discursei do descaso médico, que envolvia uma série de coisas, que envolviam aquele processo. Eu, Magno Malta, fui ao Conselho Nacional do Ministério Público e representei contra o procurador de Brasília, doutor de Aulas. Lembra disso, Flávio Dino? Fiz um discurso duro contra o doutor de Aulas, defendendo seu filho. É esse Dino mesmo, comunista aí. Defendendo você, a memória do seu filho. O descaso médico. Fui eu. E olha que nem era médico de Cuba, que vocês gostam tanto, era médico daqui mesmo. E eu enfrentei o procurador
senhores aí do Maranhão, Zaqueu, meu amigo Naum, eu enfrentei o procurador, doutor de Aulas, o denunciei no Conselho do Ministério Público, coincidindo através do advogado dele. O Flávio Dino, que ataca Bolsonaro todos os dias, chama Bolsonaro de genocida. É triste. Gente, beijo no coração. Até amanhã. Deus abençoe todo mundo. Tchau.